gostaríamos de dizer, né? E diante dessa proposta, nós vamos conversar um pouco a respeito da paz do Cristo. Quando a gente pensa a respeito da paz do Cristo, nós paramos para ver o que essa paz pode trazer para cada um de nós. E muitas vezes a gente acaba procurando a paz em diferentes locais. Este é um local também, né, talvez já conhecido de nós, né, e que a gente sempre se encontra lá mais no final do ano com uma confraternização, né, e que em um dia, né, onde a gente tem um céu muito bonito e uma imagem também. E a gente olha para um local assim, a gente pensa assim, nossa, que local agradável, né, para a gente poder estar. E a gente acaba procurando a paz, às vezes, em um ambiente. E a gente faz aquele questionamento, onde está então a paz? Buda nos coloca, a paz vem de dentro de você mesmo, não procure à sua volta. É importante a gente parar para pensar, né? Porque eu posso estar em um lugar agradável, bonito, e não estar me sentindo bem lá. Isso pode ser, sim, normal. E ele, então, nos observa que essa paz, né, ela vem de dentro de cada um de nós, ou seja, ela tem que estar dentro de cada um de nós. Às vezes, a gente também lembra, né, que é preciso imaginar a paz. Né? Toda a música já bem conhecida, né, de vocês, talvez os mais jovens não lembrem muito bem, mas nós aqui, na grande maioria, né, lembramos sim desta música, né, onde imaginar, ele nos propõe, né, John Lennon, imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. É interessante, né, porque a gente procura a paz em uma condição. Também nós temos Chaplin, né, que a paz dele seja luz. Carregue dentro de si apenas o bem, o amor, a bondade e a paz. São sempre boas companhias. Então, nós precisamos ter, né, esta luz, nós precisamos ter essa visão, a capacidade de enxergar a paz, de perceber a paz. Às vezes, a paz se encontra até mesmo em uma doença, até mesmo num momento difícil, onde a gente acaba percebendo, né, o apoio de pessoas, de amigo, e ele nos coloca, então, que o amor, a bondade e a paz são sempre boas companhias. E no livro O Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Franco, nos diz, a paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Interessante, né? Porque a gente começa a perceber, e às vezes no começo a gente tem a sensação que a paz é como se fosse algo, precisasse de algo externo para que a gente tivesse dentro da gente. Daí a gente foi conhecendo algumas opiniões de algumas pessoas, de alguns escritores, né, conforme aqui colocado, e, de repente, a gente começa a entender um outro ângulo, né, que a paz, ela vem de dentro de cada um de nós. Ela é o esforço nosso, é a nossa dedicação para que a gente tira isso, né, faça com que saia de dentro de nós. Joana de Ângeles nos diz que a paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Ela não só ela produz, ajudar a produzir-se, a fazer, porque você tem que fazer essa condição de paz, né? Você tem que ter dentro de você mesmo, você tem que fazer a tua parte para criar este ambiente em torno de você. Nós abriríamos um espaço, né, para dizer assim,
Não que o quão isso é difícil, o quão isso é complexo, né? Porque às vezes a gente tem determinadas situações, às vezes determinados dias, às vezes determinados momentos que a gente tem que tomar determinadas decisões. Eu sempre lembro, né? É como se perguntasse, você quer tomar uma injeção? Normalmente a gente responderia que não, né? Mas se a gente sabe que vai nos ajudar numa cura, em uma condição melhor de vida, você vai lá e vai tomar a injeção, né? E quando a gente está convivendo com as pessoas, a gente quase sempre, né, não leva pela dividida. E a gente não aproveita, às vezes, uma chamada de atenção, às vezes até de outras pessoas, para nós, e falar, puxa, será que eu não tenho que mudar nesse ponto? Será que eu não tenho que melhorar nesse ponto? Então, é esse aproveitar, esse produzir-se a paz, que a Joana de Ângeles coloca, é esse esforço, né? É essa condição que tem que estar sempre dentro do nosso objetivo, né? No começo a gente comentou aqui do frio, né? E da necessidade da gente aquecer, né? Como diz, turbinar ali o nosso coração, né? Fazer com que a gente se aqueça, porque a gente se aquecendo, a gente vai precisar de muita boa vontade para que a gente possa produzir essa paz. Não é fácil, porque a nossa condição ainda é de um planeta de provas e expiações. Estamos vivendo com situações difíceis, onde a gente vê dentro da casa da gente, a gente vê no trabalho, a gente vê na relação com as pessoas, como se as pessoas ficassem marcando passo, né? E a gente olha, a gente diz assim, e daí? Onde que você quer chegar? Você quer que a paz venha para você? Então vamos perceber a frase de Jesus. Está lá no Evangelho de João, né? No capítulo 14, versículo 27, e esse é bem conhecido de todos nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E a gente vai fazer um estudo de parte a parte disso, né? Dizendo que é a parte ali onde diz, deixo-vos a paz. Quem deixa a paz é porque a possui. Ninguém pode transmitir o que não tem. Assim, o requisito primeiro e o essencial para um proprietário transmitir o que possui é ser titular do dom que possui. Isso é bem claro, né? Você não vai passar uma coisa para o outro, vamos usar bem comum na nossa vida, né? Um imóvel, né? Você não vai lá num cartório fazer uma escritura para alguém, você vai passar aquele bem para o outro. Se não é teu, se lá na matrícula não tiver, não é você que vai passar, né? Vai ser alguém que é o cujo consta o nome na matrícula. A paz é uma conquista da pessoa que exige um preparo espiritual de grande magnitude, especialmente em um planeta como a Terra, onde predominam os conflitos. Aí chegamos para nós, né? Primeira paz, a primeira situação, né? É a questão de possuir. Quem é que possui? Só pode transmitir, né? Só transmite ou que dá paz para o outro é aquele que possui, né? Não tem como, né? Sabe aquele ditado que diz, né? Ninguém dá aquilo que não tem, né? Ninguém produz aquilo que não tem capacidade ou que não tem a condição, né? E quando a gente olha nessa condição do planeta Terra, que comentávamos anteriormente, onde predomina muitos conflitos, é difícil? É difícil sim. É um fator de medida, né? É um fator de esforço. E a gente tem que fazer esse esforço se a gente quiser ir dando os passos gradativamente diante da nossa evolução. A proposta da doutrina espírita é a proposta do crescimento espiritual, da evolução.
Mas como que eu vou fazer a nossa evolução? Como que eu vou fazer a minha evolução? Será que é alguém que vai fazer? Será que é alguém que vai mandar? Será que é alguém que vai fazer algum ato, né? Alguma cura, alguma ajuda, alguma coisa para isso ocorrer? A gente sabe que não, né? Não vamos nos enganar. Por quê? Porque o próprio Evangelho é cheio, né, de explicações, de ajuda, né, de curas que Jesus realizava, e ele dizia, vai e não peques mais, ou seja, não torne a errar novamente. Ele não dizia assim, ó, agora pronto, é daqui para o céu, entre aspas, né, seguir direto, né? Não, senhor, né? É os esforços, é ajuda, a gente recebe ajuda sim, a gente recebe orientação. A mensagem da doutrina espírita, todo o conteúdo da doutrina espírita, ele vai nos fazendo com que a gente vai prestando atenção nessa nossa necessidade de esforço, nessa nossa necessidade de dedicação. E então, nós vamos perceber que deixai-vos, porque sua vez, o verbo deixar significa transferir em caráter definitivo. O Cristo quis dizer que a sua passagem pela terra, ele deixou para nós a sua paz. Não levou a paz de volta de onde veio. Ele não apenas demonstrou, como destinou-a para nós. É como se ele tivesse se despojado de algo de muito valor. Veja só, ele veio ao nosso meio, a paz do Cristo. É importante a gente, vamos separar não é separar as duas situações, os dois termos se usa, né? Tanto Jesus e Cristo. Ou às vezes se usa a palavra Cristo, às vezes se usa a palavra Jesus. Quando eu falo Jesus para vocês lembram, né, daquele, né, filho de Maria, José, Nazaré, toda aquela história do texto bíblico, tudo aquilo relatado lá no Novo Testamento. Mas, se eu falo do Cristo, às vezes a pessoa, é um outro nome que colocaram para Jesus. Não. O Cristo, ou quando a gente se refere ao Cristo, é o conteúdo da mensagem que ele veio trazer. Jesus veio trazer o cristianismo, a mensagem de Deus. E esta é a mensagem, ou seja, do Cristo. O Cristo, então, é ele, Jesus, trazendo a mensagem. Agora aqui ele fala, né? Cristo quis dizer que, na sua passagem pela terra, ele deixou para nós a sua paz. Não levou a paz de volta de onde veio. Ele não apenas demonstrou, como também destinou para nós. É como se ele tivesse se despojado de algo dele, de muito valor. O que é algo de muito dele, de muito valor? Todo o conteúdo da sua mensagem, todo o conteúdo da sua doutrina. Então, a paz que ele nos traz é esta. Mas é engraçado, né? Porque se a gente para pensar no texto bíblico, tem uma parte que fala assim, quando questionado, ele fala a respeito que ele veio trazer, atear fogo à terra, e o que mais quero, se ele já está aceso. A gente olha e diz, puxa, mas como que esse cara veio trazer a paz e ao mesmo tempo veio atear fogo à terra? O que é este fogo? É a mensagem do Cristo. O que ela faz com a gente? Eu vou dizer, né, a gente chega à conclusão, né, não é fácil. Né, no dia a dia, na convivência, nas nossas coisas, não é fácil. Se a gente for ver, às vezes, como se diz, né, às vezes você, não sei se perde o salto ou se cai do salto, mas às vezes a gente cai, anda mal, como se diz, né? E essa mensagem do Cristo, que era este fogo, qual é o fogo? O fogo da renovação, o fogo da mudança. O que é essa transformação? O que é esse empenho?
Depende de quem é essa mudança? Depende sim de cada um de nós. Então, quando nos diz que ele não levou a paz de volta de onde veio, ele deixou para nós, quer dizer, o conteúdo, a mensagem do Cristo está presente na humanidade, né? Então, se nós pegássemos lá na história, na época de Jesus, transita nas mais diferentes religiões, com as mais diferentes interpretações, que o homem a fez, mas não que a mensagem seja diferente. A mensagem do Cristo é única. A mensagem, o texto evangélico, vai lá ler na Bíblia, tá certo que alguns tradutores, por interesses desta ou daquela religião, traduz de forma diferente, mas se a gente pegar, sei lá, João Ferreira de Almeida, as mais tradicionais aí, a gente vai ver que a mensagem do Cristo ali está. Você pode ser católico, protestante, luterano, não importa, mas o conteúdo da mensagem está lá clara, né? É tão interessante, né? Porque às vezes essa mensagem ela é interpretada, ela é modificada pelos homens, mas o texto deixado pelo Cristo lá está de forma clara. Então, nós entendemos o que é esse deixai-vos a esta mensagem. E o sentido, então, do deixar. Por outro lado, o verbo deixar significa igualmente perder, animus, possuidendo, ou seja, a vontade de possuir o que se tem. Poderá retratar um abandono. Então, mas, neste caso, simboliza deixar no sentido de transferir, ou seja, o Cristo quis doar para nós a sua paz, porque quem transfere sem contrapartida, doa. Lembra do cartório, né? A gente vai lá, paga, transfere a escritura, o bem, enfim, né? Aqui não. Era todo um conteúdo, toda uma proposta. E o mais interessante, né? Porque do cartório a gente vai lá, assina, depois que a gente morre, também aquilo nem é mais nosso, né? Fica por aí. Agora, a mensagem do Cristo, não. Essa é nossa. Essa a gente leva com a gente, essa a gente leva dessa vida para outra vida e assim sucessivamente. Por isso que a gente percebe, né, que o ser humano caminha de maneira vertical e a mensagem do Cristo nos ajuda em qualquer época da humanidade, em qualquer ambiente ou em qualquer condição que a gente esteja. Então, o conceito de paz, segundo então agora o dicionário, estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. Calma, quietude, tranquilidade. Encontrou a paz na religião, sua consciência está em paz. São maneiras, né, da gente entender isso. É lógico, está lá no dicionário, né, que é essa calma, essa tranquilidade, né, sem inquietações, sem conflitos. Então ele encontrou a paz, encontrar a paz em uma religião. E a gente fica pensando, né, será que é isso? Como será que a gente encontra a paz dentro de uma religião? Porque para ser paz, ela tem que ser entendida. É como a fé, né? A fé ela tem que ser raciocinada. Nós não podemos ter fé porque alguém disse, porque alguém falou. Nós temos que ter fé porque nós compreendemos o que aquela pessoa falou e aquilo tem lógica em nós, né? Não é porque alguém nos falou simplesmente, é porque a gente pensou, a gente raciocinou. Então, encontrar a paz na religião é a gente acalmar o nosso coração e se colocar na condição de aprendiz, de entender a mensagem do Cristo. Então, essa paz começa a entrar dentro da gente quando a gente se coloca nessa posição. Porque se a gente adentrar a uma instituição, se a gente adentrar uma religião, já, opa,
Cadê a minha cadeira da salvação? Cadê a minha cadeira que vai conduzir para o céu, para esta condição e tal e tal? Como a gente vê muito por aí, né? Às vezes as pessoas querendo que alguém diga como é que ele deve fazer. E lembra lá anteriormente, no texto anterior, que a paz, ela vem de dentro, é uma condição nossa, é nós que temos que deixar com que ela cresça em nós. Então, nós lembramos, né, daquele, talvez, mensagem, né, onde o escultor, né, tem lá a pedra bruta, e ele, então, o que ele fez com aquela obra de arte? Ele só foi tirando aquelas escamas, as partes que cobria, né, aquela imagem e que se mostra ali. Talvez a gente esteja mais para a pedra bruta mesmo, né? E precisando trabalhar essas condições dentro de cada um de nós, para que vá tirando as escamas, né? E eu sei que às vezes o formão, né, que vai lapidar, né, a broquinha que tem que tirar aquele excesso, talvez vá doer, vá machucar, né? E a gente olha, a gente diz assim, que legal, ali está uma pessoa que tem a paz. Por quê? Porque ele foi produzindo aquilo, ele foi fazendo consigo próprio. A proposta da doutrina espírita, a mensagem da doutrina espírita é muito importante, né? A gente sempre diz assim, abra o evangelho, leia um trecho, às vezes a cabeça da gente parece que começa a se apagar, como se não tivesse um caminho, né? E quando a gente abre o evangelho, ele dá aquela respirada, né, diante do nosso coração. A gente coloca à parte o livro dos Espíritos, que é entre as obras básicas, que são 5 da doutrina espírita, o livro dos Espíritos com as suas perguntas e respostas, e cada vez que a gente lê, estuda, volta a estudar, a gente vai vendo que a nossa visão vai se ampliando. Então, nós começamos a adquirir esta condição de paz de espírito. E vamos perceber que vamos conseguindo, daí sim, o governo de si próprio. Quem não aprende a proteger sua emoção e a governar seus pensamentos tem chances reduzidas de ser feliz, tranquilo e sábio. Os que almejam qualidade de vida precisam entender que os seus maiores problemas estão dentro de si mesmos. É o cárcere para novas conquistas. Essa é uma mensagem de um outro escritor, não espírita, Augusto Cury, né? Mas que vem bem de encontro à nossa proposta de falar dentro da paz por outros ângulos também, como já o fizemos aqui no início. Então, é essa condição, né, porque às vezes a gente almeja, quer, né, às vezes tem curso, tem isso, tem aquilo, ajuda muito a gente participar de uma religião, da gente estudar a própria doutrina espírita, o quão ampla é, o quanto nos ajuda diante da nossa vida, e à medida em que a gente começa a estudar, é um leque que vai se abrindo diante da nossa encarnação. Então, ela vai nos mostrando, né, que nós somos espíritos encarnados com o objetivo de evolução, e as dificuldades, as vicissitudes da nossa vida têm por finalidade ser a mola propulsora para a nossa evolução, para o nosso progresso. E às vezes a gente olha e a gente diz assim, puxa, mas a dor não é bom. Claro que não é bom. Mas às vezes a gente só se mexe quando a gente, como se diz, né, leva os cutucão ali, né, na vida, vem aqueles empurrão que nos faz com que a gente dê passos. Então, a proposta da doutrina espírita, quando o objetivo dela é a transformação moral do ser, é nos despertar, né, em todos os seus conteúdos para esta finalidade maior. Então, ele nos coloca aqui, né, os que almejam uma qualidade de vida precisam
entender que os seus maiores problemas estão dentro de si mesmos e que a pior prisão do mundo é o cárcere para as novas conquistas, né? Então, depende com certeza dessa nossa conquista. Então, essa conquista da paz, Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, nos diz: a verdadeira paz é adquirida mediante o logro da autorrealização, coroamento do processo de autoconhecimento e de conduta dentro dos seus padrões do dever, e resulta em verdadeiro prazer. Eu sei que às vezes a imagem ali, né, da pessoa pulando de paraquedas, né, unidos, uns separados, mas cada um fazendo as suas conquistas, né, conforme o seu esforço, conforme a sua dedicação. Às vezes a gente está passando por situações difíceis, às vezes por problema na nossa vida, e a gente pensa, né, puxa, quão difícil é, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir passar por tudo isso? E é tão bom, porque a amizade, a paz, os amigos, a dedicação, o grupo, a casa espírita, o estudo, né, você participar, isso vai dando para você uma solidez. E quando você vê, tal qual ali, as pessoas que pulam de paraquedas, uns mais corajosos já vão soltos, mas uns mais, como eu, por exemplo, que iria segurar na mão de alguém com muito receio, e eu olho e eu digo assim, a gente começa a perceber que é possível. A gente começa a perceber que o objetivo da nossa encarnação não é viver num mar de lágrimas, porque esse não é o nosso objetivo aqui na Terra, ficar passando por dificuldades. As dificuldades que nós passamos é em função da nossa necessidade de aprendizado. Mas eu posso olhar para a dificuldade e tirar dali o proveito para a minha evolução. Quantas coisas que a gente olha para trás e diz, meu Deus, né? Não achei que eu ia conseguir passar, não achei que eu ia conseguir superar isso. E quando você olha, você fala assim, puxa, não foi fácil, mas eu consegui, né? Então, essas conquistas que nós vamos fazendo é que vai solidificando as nossas pernas, né, para os nossos caminhar. E a minha paz vos dou, refere-se a ele lá em João. Neste momento, ele fez uma doação de uma das suas maiores riquezas. Ele nos concedeu a sua paz. Neste momento, ele faz isso. Que momento delicado daquele homem maravilhoso, ele pretendeu nos dizer, sem a minha paz, vocês não encontrarão os caminhos que estarão procurando. Isso porque, enquanto vocês estiverem perturbados, não poderão escolher com serenidade os caminhos conturbados que se apresentam à sua frente. Então, é importante, né, que essa paz nos dê essa segurança naquela, né, quando a gente, vamos usar assim, se joga lá de paraquedas, né, ele vai nos dando essa condição para que a gente vá encontrando, né, os caminhos, e que não poderão escolher com maior serenidade os caminhos conturbados que se apresentam à sua frente. O que é escolher, né, com a serenidade os caminhos conturbados? Porque nós vamos passar pelas experiências. Nosso planeta, eu sempre digo assim, está frio. Nós vamos, né, passar o frio, não vamos passar? Vamos passar, né? Está calor, a gente também, está calor. Vamos passar pelo calor? Vamos passar, né? Faz parte, que bom, né? São ciclos da natureza, né? Se questiona, se diz tanto em questões ambientais, né?
E a gente olha e diz assim, mas em 1940, 48, já houve um frio assim, já houve... Que bom, né? Senão a gente seria alguma coisa muito diferente aí, né? Isso faz parte dos ciclos da natureza. Então, a minha paz vos dou é a paz que ele nos concede. E eu pergunto, gente, o dia que vocês estiverem com o coração descompassado, faça uma prece. Porque é só a prece que nos tira, muitas vezes, da angústia, do sofrimento, da dificuldade, é onde nos dá força para a gente dar o primeiro passo na própria vida, passo para sair daquela condição. Não deixemos, né, de usar essa ferramenta divina, porque essa confiança no Cristo, com certeza, é fundamental para que a gente vá atingindo o nosso objetivo aqui na Terra. Por isso, ele nos explica, ele vos dou, né? Ele fala que ele que dá. O Cristo, para não correr o risco de deixar, por mero esquecimento ou por abandono a sua paz, nos deu a sua paz. Neste momento, pretendeu dizer, estou transferindo a minha paz para vocês. Assim, reforçou o sentido da afetiva doação da sua paz para nós. E ele deu a sua paz. A paz que era dele passou a ser nossa. Como assim, né? Como que a gente ganha, né? Recebe essa paz? Lembra que depende do nosso esforço próprio, né, que o Augusto Cury coloca também por outro ângulo, Joana de Ângeles, nos outros textos que a gente leu. Por que que a gente consegue isso? Por que ele nos deu esta condição? Porque ela desperta aqui dentro. Porque a paz que a gente tem de fora, né, a paz que a gente olha para fora, né, a gente pode olhar, conforme já mostramos ali no início, né, pode olhar o ambiente, o lugar, e a gente não vê a paz ali, a gente não enxergar a paz ali. Né? E a paz está ali sim, está lá na criança, está lá no adulto, está lá no idoso, está lá na pessoa dentro de um leito de hospital. Né? Digo que para mim foi muito importante, a gente aprende muito com as pessoas que estão ali, né? E que bom que a gente vá conseguindo fazer isso, que a gente procure nas coisas, nas mais diferentes coisas, estes parâmetros, ver a crença, né, de uma pessoa em Deus, o quanto aquilo ajudou ele na cura dele, né? E a gente diz assim, mas como assim? Da dor do outro você está falando? Pois é, mas é um ângulo que a gente observa, né? Que as pessoas, a ciência hoje nos diz isso, né? Uma pessoa que tem uma religião, que ela se recupera melhor quando ela faz uma prece a Deus, quando ela tem uma confiança, ela quer uma conquista, ela encontra ânimo dentro de si própria. Então, o real sentido da frase. A frase identifica uma linguagem de profundo sentido. Ele pretendeu dizer aos seus discípulos e às pessoas o seguinte: se vocês ainda não conseguiram ter a sua própria paz, eu lhes concedo a minha para que, por intermédio dela, você consiga obter a própria paz. Eu estou ajudando vocês a encontrar o caminho, a verdade e a luz. Referindo-se ao texto de João, né? Anotou, né? Porque não foi Jesus que escreveu, foi João que escreveu no seu evangelho, né? A respeito dessa proposta de receber a paz. Então, um líder tranquilo, também de Augusto Cury, nos diz: todas essas reações indicam que, frequentemente, estamos despreparados para resolver as turbulências da nossa vida.
A tranquilidade é um colírio para os olhos de um líder. Um líder intranquilo tropeça e recua. Um líder tranquilo tropeça, levanta-se e continua a sua jornada. Então, é importante, com esses elementos de informação dentro desta proposta de Jesus, que a gente, mesmo tendo os tropeços da nossa jornada, que a gente se levante e continue. E eu não vos dou como o mundo a dá. Na fala de Jesus, a paz do mundo é diferente. Não é a paz dos omissos, dos indiferentes, dos covardes, dos insensíveis, dos apáticos, dos que sucumbem sem lutar, enfim, daqueles que nada fazem. Certamente, não é essa a paz que Ele está nos dando neste momento, como a do mundo dá. Então, não é aquela paz, porque a paz do mundo é diferente. Certamente que sim, a paz do mundo em que vivemos não é a paz verdadeira, aquela que pacifica os corações. Ela é uma paz armada. Estamos prontos para atacar, para reagir, para agredir, para aplicar a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. É interessante, porque é um trechinho bem curto do Evangelho e que nos representa muito, porque quando ele nos fala como o mundo a dá, e quantas vezes a gente vê por aí, assustadoramente, hoje, em uma análise mais ampla, a gente tem visto tudo o que tem ocorrido dentro do nosso próprio planeta. Não estamos só falando do nosso Brasil, mas falando do nosso Brasil, a gente vê aí o quão enganados muitas vezes a gente ou por uma mídia, ou por uma posição, sei lá, política, ou qualquer coisa parecida, E nós olhamos e começamos a perceber que estas propostas e estas promessas são promessas de bem-estar, é promessa de paz, é promessa de tranquilidade. Essa é, entre aspas ali, a paz como o mundo a dá. E a paz do Cristo é outra. A paz do Cristo é das esferas superiores, é a paz da harmonia, do equilíbrio, da serenidade, da mansuetude e de quem compreende, de quem ama e aceita o próximo, de quem caminha na direção do encontro com o outro. Então, a paz do Cristo, proposta dele com a mensagem, ou seja, com a mensagem do cristianismo, é essa nossa renovação íntima, é a nossa mudança, é a nossa transformação. Mas como que a gente vai fazer isso? Através da nossa mudança, não tem outro jeito. Não vai ser ninguém, não vai ser de fora, não vai ser o outro, é através do nosso esforço. Daí sim, a gente recebe a paz do Cristo que ele nos deixou, conforme estávamos comentando. E ele ainda completa: não se perturbe o vosso coração. E por que haverá de perturbar o nosso coração? Porque a paz que ele nos oferece não é a paz dos omissos, mas sim a paz que exige sacrifício, devoção e firmeza de caráter. A paz que ele nos oferece é a paz da luta, de sacrifícios contínuos. É a paz dos que choram e são injustiçados, mas não se calam. Por que não se calam? Porque estão no caminho reto. Por que muitos são calados? Porque muitos, eu digo, são calados, é que foram calados, Porque às vezes a gente grita, a paz, a paz, a gente, faz uma política de relação,
para que possa as pessoas ou apoiar ou, né, tomar partido. E eu olho bem e eu digo assim, a paz de Jesus, não, a paz de Jesus é diferente. Você tomar partido é aqui dentro. Né? Lembra lá o que ele falou para a mulher lá no poço de Jericó, sobre o local onde se deveria agradar a Deus, né, orar a Deus, né, nesse templo, naquele templo. E Jesus diz a ela, haverá tempo em que será no coração, dentro de cada um. Pois bem, gente, esse tempo chegou. Se alguém tiver com o pé, com a mão, com a mente, né, arraigada, achando que este ou aquele homem da terra irá resolver a sua vida ou os seus problemas, lê do engano. Já passou essa época. Nós temos que começar a perceber que o nosso exemplo, modelo, como está lá no livro dos Espíritos, a pergunta, qual o exemplo, o modelo para ser seguido na face da terra? Só a resposta é bem curta. Jesus, ponto. Né? Não dá para inventar nada, nem para colocar, nem para acrescentar nada. Né? É simplesmente Jesus. E daí a gente quer, mas como assim? Nossa, então eu tenho que, né, olhar para um crucifixo, ou eu tenho que doar, né, dinheiro, quer ajudar uma instituição? Vai lá, ajuda, faz o que você achar que deve. Mas Deus não precisa disso. Né? Ele não precisa. A proposta do Cristo não é para você dar o dinheiro, que, aliás, o dinheiro nem nos pertence, realmente. Né? Todas as coisas da matéria que estão aqui são coisas de Deus, que não são nossas, pode estar na nossa mão. Sempre digo assim, a gente dirige um carro, mas não é nosso. Né? É hora depois, ou, né, acontece alguma coisa, ou você tem um problema, e pronto, foi, acabou, não é mais teu. Né? Você continua, né? Mas aquilo não vai e não continua. Agora, se você tiver dentro do teu coração, se você tiver a paz, a harmonia, o equilíbrio, daí você fala assim, mas e daí? Você está pedindo uma coisa que é quase uma coisa crística, né? Quase que se deveria ser um Cristo. Né? E daí a gente olha e diz assim, ele dá a paz dele, aqui diz, né? Ele dá a paz dele para nós, porque a gente ainda não tem essa condição. Mas comecemos a perceber isso. Não vamos exigir da gente a perfeição, porque a nossa condição evolutiva ainda não é perfeita. Mas podemos melhorar, com certeza. Podemos fazer muitas coisas que estão ao nosso alcance. E é isso que ele espera. É essa paz que ele propõe a cada um de nós. E na quinta parte, a última, nem se atemorize. Neste momento ele quis dizer, tenham coragem, suportando o sofrimento e a dor. É no sofrimento que lapidamos nosso coração. Quando sofremos, aproximamo-nos do Pai. A dor é o sofrimento. A dor e o sofrimento representam a porta de entrada para o plano superior do Espírito. Então, a gente diria assim, né? Essa dor, essa dificuldade, essa situação que às vezes a gente se encontra, ela é essa mola propulsora. Nós que temos que perceber ali a oportunidade de cada um de nós. Quando Augusto Cury coloca lá, né, sobre a pessoa bem-sucedida, ele não está, o foco dele, né, não é só falar das pessoas bem-sucedidas, porque hoje a gente sabe muito bem que bem-sucedido, eu posso ter isso, posso ter aquilo, o outro, uma pessoa de ressalva diante da nossa sociedade. Mas e daí? Daí se tudo fica aqui e a única coisa que ele leva é aquilo que ele tem dentro dele. Assim somos nós. Né? A gente não vai mostrar nada para os outros, a gente não vai comprar nada dos outros. Né? As coisas nós podemos ter a posse durante um espaço de tempo, as coisas da matéria, mas todas ficam aqui. Agora, as coisas da alma, não. E quanto tempo nós usamos na nossa vida para as coisas da alma? Quantas horas por dia que a gente abre? Não estou falando de horas, horas é muito. Quantos minutos por dia
que a gente abre um livro, faz uma leitura, faz uma prece. Talvez a gente gastaria 10, 15 minutos. Detalhe, quando a gente fica mais velho, às vezes a gente gasta 1 hora, 2 horas, até 3 horas. Tá? Sabe por quê? Porque a coisa vai apertando, a gente vai olhando o lado, a gente vê que, né, a nossa senha está chegando, né, o cartão da gente já está cheio, e daí a gente começa a prestar atenção, gastar um pouco mais do nosso tempo. Que bom, mas quiçá pudéssemos nós começarmos isto antes, né? Fazermos isto antes. Porque quando a gente chegar lá naquela idade que a gente já está, né? E me incluo com certeza, a gente fala assim, puxa, né? Já demos vários passos adiante na nossa própria vida e na nossa própria encarnação. No livro Palavra de Luz de Emmanuel, Chico Xavier, psicografado, né, por Chico Xavier, nos diz: espera ansiosamente encontrar o Senhor um dia, chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminhará à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau para a bendita aproximação. Lembra lá? A gente vai deixando, na última hora a gente até gasta 2 horas, mas a gente, na nossa vida, a gente deixou passar as oportunidades, né, para o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está dentro da casa da gente, é aquele filho da gente, que às vezes é difícil, aquela esposa que é difícil, aquele esposo que é difícil, tudo igual, né? Todos nós somos espíritos em evolução, estamos na mesma condição, temos dificuldade, mas vamos aproveitar, né, as nossas dificuldades, as nossas situações, para darmos este espaço. E Paulo, na Epístola aos Filipenses, no item 447, né, alegrai-vos, diz lá, né, na Epístola, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo. E a gente olha, a gente diz assim, você já viu que a gente é tão humilde, né? A gente, olha, se fosse olhar, né, a gente é daqueles assim que se pudesse, já estava lá na fila, né? Não tinha nem feito nada ainda. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. E a gente olha, a gente diz assim, você já pensou, né? Você já viu que a gente às vezes faz uma coisinha, daí a gente dá aquela olhadinha do lado, né? A gente lembra do gasofilácio lá, né? Se lembra do gasofilácio no templo? Então a viúva chegou lá, jogou a moedinha dele. Sabe por que era um negócio grande de barro? Era porque quanto maior caía as moedas, para que as outras pessoas ouvissem, maior era a fé daquela pessoa. E a mulher jogou só uma moedinha pequena, era uma viúva, poucos recursos. E Jesus já vai lá e diz assim, olha, né, tem muito mais valor a moedinha dela do que aquele chover de moedas lá dentro, né? Moedas por peso, quanto maiores, maior era o barulho, né? E a gente olha e a gente diz assim, a gente está mais naqueles que faz barulho, com moedas grandes, né, do que aquele que vai lá com o coração, que ninguém vê, que não importa, né? Então, que possamos perceber, né? Porque às vezes a gente lê, alegrai-vos, porque será, né, que Paulo quis dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. E eu pergunto,
Qual é a bondade que fica conhecida pelos homens? É aquele dinheiro que cai, aquela moeda, ou aquele que diz assim, eu construí uma fundação. Olha aqui, ó, fundação, sei lá, Roberto Marinho, com todo respeito, né? Está lá, Roberto Marinho. Lembra daquela pessoa, e daí eu olho e digo assim, e o coração, né? E o realmente, a parte, não estou, né, como a gente, Hermínio de Moraes, acho que na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, eu estou falando isso, nada de estudo ali, né, de detalhes, mas conheço mais ou menos ali um pouco dessa história, né, e a gente vê a dedicação dele, é uma pessoa que realmente tem bastante recurso, mas ele sempre, não era só o recurso dele, mas era a dedicação dele, que ia lá no hospital, usava a manhã dele, às vezes dias inteiros, para estar lá colaborando para a importância da Beneficência Portuguesa em São Paulo, né? O quanto importante é essa instituição. Então, é isso, né? É o nosso tempo, né? Eu sempre brinco assim, ó, tá vendo o Lar dos Velhinhos, né? Eu falo do Lar dos Velhinhos, porque a gente conhece ali, né? E a gente sempre diz assim, você vai lá e aqueles velhinhos conta as mesmas histórias. Daí você vai lá 15 dias, um mês depois, e eles contam as mesmas histórias. É lógico, eles precisam só do teu ouvido. O teu dinheiro, os teus recursos são importantes, mas ele precisa de alguém que ouça ele. E ouça as histórias deles quantas vezes forem necessárias. Essa caridade aqui, né, ou esse ato aqui que Paulo nos fala. Então, nós vamos, para a gente encerrar, né, ela é uma prece de Emmanuel, né, a Elizabeth que vai apresentar, vai aparecer o nome dela. Então, vamos colocar ali, é uma música e um vídeo, né, e vamos acompanhar em pensamento o quão é importante esta paz na nossa vida. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine.
esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Então, agradecemos a todos vocês, esperamos que possamos ter contribuído para que a gente possa procurar realmente a esta paz de Deus, esta paz que com certeza nos mostra o caminho seguro a ser seguido. Que a paz de Jesus esteja conosco, que assim seja.